Existe uma história assustadora sobre um telefone que toca exatamente às 3h33 da madrugada. E dizem que existe apenas uma regra: se você atender e ouvir a sua própria voz do outro lado, desligue imediatamente, porque ela não está ligando para conversar com você. Está tentando avisar quanto tempo ainda resta. Tudo começou quando Lucas, um jovem de 24 anos, se mudou para o apartamento 303 de um prédio antigo. O aluguel era barato demais para aquela região, mas havia uma explicação aparentemente simples. O apartamento estava vazio havia anos. Na primeira semana, nada aconteceu, até uma terça-feira. Lucas estava dormindo quando acordou com o telefone tocando. Olhou para o relógio. 3h33. Era estranho porque não era seu celular. O som vinha da sala. Lucas levantou e encontrou um telefone fixo antigo sobre um pequeno móvel. O aparelho já estava no apartamento quando ele chegou, mas havia um problema. Não existia linha telefônica instalada ali. Mesmo assim, ele estava tocando. Lucas ficou alguns segundos olhando para aquilo. Então atendeu. Alô? Silêncio. Depois uma respiração. Lucas perguntou novamente: quem está falando? E finalmente alguém respondeu: Lucas. Ele congelou, porque conhecia aquela voz. Era a própria voz dele, só que parecia desesperada. Do outro lado, ele ouviu a si mesmo dizer: escuta com atenção, você precisa sair daí. Lucas achou que alguém estivesse fazendo uma brincadeira. Quem é você? A voz ignorou a pergunta. Quando ouvir alguém bater na porta, não abra. Nesse exato momento, toque, toque, toque. 3 batidas vieram da porta do apartamento. Lucas ficou completamente imóvel. Então a voz no telefone começou a chorar. Ele chegou mais cedo dessa vez. Lucas olhou pelo olho mágico. O corredor estava vazio. Mas quando afastou o rosto, toque, toque, toque. As batidas aconteceram novamente. Só que agora não vinham mais da porta. Vinham do quarto. Lucas lentamente virou a cabeça. A porta do quarto estava fechada. E alguém começou a bater nela, pelo lado de dentro. Então sua própria voz sussurrou pelo telefone: não importa o que você ouvir agora, não deixe ele perceber que você está acordado. E foi quando a maçaneta do quarto começou a girar. Quer saber o que saiu daquele quarto? A continuação está na parte 2. A maçaneta continuava girando lentamente. Lucas ainda segurava o telefone quando ouviu sua própria voz sussurrar: não olha diretamente para ele. A porta do quarto começou a abrir. Primeiro, apareceu apenas uma fresta escura. Depois, uma mão. Os dedos eram compridos demais, magros, quase sem carne, segurando a lateral da porta. Lucas fechou os olhos imediatamente. Então ouviu passos, lentos, um de cada vez. A coisa saiu do quarto e entrou na sala. Lucas conseguia ouvir sua respiração. Ela respirava exatamente no mesmo ritmo que ele. Quando Lucas inspirava, ela inspirava. Quando ele soltava o ar, ela fazia o mesmo. Então a voz no telefone disse: agora prende a respiração. Lucas obedeceu. E imediatamente, a criatura também parou de respirar. Silêncio absoluto. Lucas sentiu alguma coisa se aproximando, muito perto, até sentir um sopro gelado passando pelo seu rosto. Ele queria correr, queria gritar, mas permaneceu imóvel. Então o telefone disse: quando eu mandar, corre para a porta. Alguns segundos passaram, pareceram minutos, até que sua própria voz gritou: agora! Lucas abriu os olhos e correu, mas antes de alcançar a porta, cometeu um erro. Olhou para trás e viu. No meio da sala havia um homem extremamente alto, magro, completamente imóvel. Seu rosto parecia humano, mas não possuía olhos. No lugar deles havia apenas 2 cavidades escuras. E mesmo sem boca, a criatura estava sorrindo. Lucas abriu a porta e correu pelo corredor. Desceu 3 andares pelas escadas e só parou quando chegou à rua. O telefone ainda estava em sua mão. Então percebeu algo impossível. O aparelho antigo não possuía nenhum fio. Mesmo assim, a ligação continuava. Lucas colocou o telefone novamente no ouvido. O que está acontecendo? Sua própria voz respondeu: eu tentei avisar você.
Quem é você? Houve alguns segundos de silêncio. Então veio a resposta. Eu sou você, Lucas. Isso é impossível. A voz começou a chorar. Para mim também parecia impossível. Lucas sentiu um arrepio percorrer o corpo. De onde você está falando? E a resposta fez seu sangue gelar. Do apartamento 303. Lucas olhou para cima, para a janela de seu apartamento. A criatura estava parada atrás do vidro, mas havia alguém ao lado dela. Um homem batendo desesperadamente na janela. Lucas precisou de alguns segundos para perceber quem era. Era ele mesmo. Então a voz no telefone disse: Você ainda acha que conseguiu sair? Lucas olhou ao redor. A rua estava completamente vazia. E quando virou novamente para o prédio, a porta de entrada havia desaparecido. Quer saber onde Lucas realmente estava? A continuação está na parte 3. Lucas olhou novamente para o prédio. A entrada havia desaparecido. Onde antes existia uma porta de vidro, agora havia apenas uma parede de concreto. Ele correu até ela e começou a bater. Socorro! Tem alguém aí? Nenhuma resposta. Então percebeu outra coisa. Não havia carros passando, nenhuma janela acesa, nenhum cachorro latindo. A cidade inteira parecia ter desaparecido. Lucas colocou o telefone no ouvido. Onde eu estou? Sua própria voz respondeu. Você nunca saiu do apartamento. Lucas ficou em silêncio. Do que você está falando? Ele não consegue pegar você enquanto você acredita que está acordado. Então faz você sonhar que escapou. Lucas olhou novamente para a rua. Foi quando percebeu algo. Todos os relógios das lojas marcavam exatamente o mesmo horário, 3h33. Então ouviu um barulho atrás dele. Toque, toque, toque. Lucas virou. No meio da rua havia uma porta, sozinha, sem parede, sem prédio. A mesma porta do apartamento 303. Não abre, disse a voz no telefone. Mas alguém começou a bater do outro lado. Lucas, era uma mulher. Ele reconheceu imediatamente. Mãe! A voz começou a chorar. Filho, abre a porta, por favor. Lucas se aproximou. Minha mãe morreu há 3 anos. As batidas pararam. Silêncio. Então a voz do outro lado mudou. Ficou grave, distorcida. Eu sei. A maçaneta começou a girar. Lucas recuou. E o telefone gritou: Corre! A porta se abriu. A criatura saiu lentamente. Tinha o rosto da mãe de Lucas. Ela sorriu. Você não quer me abraçar? Lucas correu. Atrás dele ouviu passos rápidos demais para serem humanos. Quando olhou novamente, a criatura estava correndo de 4. Braços e pernas se dobravam em posições impossíveis enquanto o rosto continuava sorrindo. Lucas entrou em um beco e encontrou outra porta. Apartamento 303. Sem alternativa, abriu. Do outro lado estava seu quarto. Ele atravessou e bateu a porta. Tudo voltou ao normal. Seu celular estava sobre a cama. O relógio marcava 3h32. Lucas respirou aliviado. Talvez tivesse acordado. Então o telefone antigo começou a tocar na sala. Lucas olhou o relógio. 3h33. Mas dessa vez ele não atendeu. O telefone parou. Segundos depois, seu celular recebeu uma mensagem. Havia apenas uma fotografia. Era uma foto dele naquele exato momento, sentado na cama, tirada de dentro do guarda-roupa, e abaixo a frase: atender era a única coisa que mantinha ele longe. Lucas levantou os olhos lentamente. A porta do guarda-roupa estava entreaberta. E alguma coisa lá dentro acabava de começar a respirar. Quer saber o que estava escondido no guarda-roupa? A continuação está na parte 4 de Nunca Atenda uma Ligação às 3h33 da madrugada. Lucas ficou imóvel olhando para o guarda-roupa. A respiração continuava vindo lá de dentro, lenta, profunda, como se alguma coisa estivesse tentando respirar sem fazer barulho. Então o celular vibrou novamente. Outra mensagem: não abra o guarda-roupa. Lucas respondeu imediatamente: quem é você? A resposta chegou segundos depois: você, amanhã. O sangue de Lucas gelou. Antes que pudesse escrever outra coisa, recebeu uma segunda mensagem: você tem menos de 1 minuto.
Menos de 1 minuto para quê? A porta do guarda-roupa se abriu alguns centímetros. Lucas recuou. O celular vibrou. Quando o relógio marcar 3h34, ele poderá sair. Lucas olhou para o relógio. 3h33. Os segundos avançavam. Ele precisava fazer alguma coisa. Então se lembrou do telefone antigo. Correu para a sala. O aparelho estava silencioso sobre o móvel. Lucas pegou o telefone e gritou: "O que você quer de mim?" Nada. Não havia linha. Atrás dele, o piso rangeu. Lucas virou lentamente. A porta do quarto estava aberta. E no corredor havia uma sombra extremamente alta, parada, esperando. O celular vibrou outra vez. Passa o telefone tocar. Lucas não entendia. Como faria um telefone sem linha tocar? Então lembrou de algo. Na primeira ligação, sua própria voz estava do outro lado. Se aquilo realmente era ele no futuro. Talvez a ligação nunca tivesse vindo de fora. Lucas discou o número escrito embaixo do telefone antigo. Chamou uma vez, 2. Então, o telefone fixo tocou. Lucas quase deixou o celular cair. Atendeu e ouviu. Alô? Era sua própria voz. Mas agora ela parecia confusa, assustada. Foi então que Lucas entendeu. Ele não estava falando com seu futuro. Estava falando com ele mesmo algumas horas no passado. A primeira ligação daquela noite tinha sido feita por ele. Lucas percebeu que estava preso em alguma espécie de ciclo e agora precisava dizer exatamente aquilo que lembrava ter ouvido. Lucas, escuta com atenção. Você precisa sair daí. Do outro lado, seu outro eu perguntou: quem é você? Lucas olhou para o corredor. A criatura estava mais perto. Quando ouvir alguém bater na porta, não abra. Então aconteceu. Toque, toque, toque. Lucas ouviu as batidas através do telefone e também dentro do apartamento. O ciclo estava começando novamente. Mas havia um problema. Na primeira vez, Lucas lembrava da frase seguinte. Ele chegou mais cedo dessa vez. Só agora ele entendia o significado. O relógio mudou. 3h34. A criatura começou a caminhar em sua direção, mas dessa vez ela falou, com a voz de Lucas: você sempre esquece a melhor parte. Lucas perguntou: qual? A criatura sorriu. Você não mora no apartamento 303. Lucas paralisou. A criatura apontou para a porta. E pela primeira vez, Lucas percebeu uma pequena placa. Quarto 303. Ala psiquiátrica. Então todas as luzes se apagaram, e Lucas finalmente começou a lembrar de onde realmente conhecia aquele telefone. Se você acha que já entendeu o que está acontecendo, espera até descobrir a parte 5 de Nunca Atenda uma Ligação às 3h33 da madrugada. Você está na parte 5 e final de Nunca Atenda uma Ligação às 3h33 da madrugada. Se ainda não assistiu às partes anteriores, estão no perfil. As luzes voltaram, mas o apartamento havia desaparecido. Lucas estava sentado em uma cama de hospital. As paredes eram brancas, acolchoadas e completamente vazias. Na porta, quarto 303. Ele olhou para as próprias mãos. Havia marcas nos pulsos. Então as lembranças começaram a voltar. Lucas nunca havia alugado apartamento nenhum. Ele estava internado havia quase 3 anos. Tudo começou depois da morte de sua mãe. Segundo os médicos, Lucas passou a afirmar que recebia ligações dela exatamente às 3h33 da madrugada. Primeiro pelo celular, depois por telefones desligados. Até que certa noite, sua mãe teria dito: eu descobri como voltar. Na manhã seguinte, Lucas foi encontrado inconsciente dentro de casa. Na parede do quarto, havia uma frase escrita dezenas de vezes: não deixe ela entrar. Lucas finalmente se lembrou. A criatura não apareceu depois que ele foi internado. Ela já estava com ele antes. Então, uma enfermeira entrou no quarto. Lucas, está tudo bem? Ele olhou desesperado para ela. Que horas são? 3h32. Lucas empalideceu. Você precisa sair daqui. Nesse instante, o telefone da enfermaria começou a tocar. A enfermeira estranhou. Esse telefone está quebrado há meses. O relógio mudou. 3h33. Não atende.
mas era tarde. Alô? A enfermeira ficou imóvel. Depois olhou lentamente para Lucas. Tem alguém perguntando por você. Desliga. Ela disse que é sua mãe. As luzes começaram a piscar. E então, toque, toque, toque. Lucas finalmente entendeu. As ligações nunca tentaram salvá-lo. Elas estavam procurando por ele. Cada pessoa que atendia mostrava àquela coisa um novo caminho. A porta começou a abrir. Lucas fechou os olhos. Quando voltou a olhar, a enfermeira havia desaparecido. O telefone estava no chão. Lucas colocou o aparelho no ouvido. Uma voz feminina sussurrou: Filho, finalmente encontrei você. Lucas desligou. Na manhã seguinte, o quarto 303 estava vazio. As câmeras mostravam Lucas entrando naquele quarto 3 anos antes. Mas não existia uma única gravação dele saindo. Ele simplesmente desapareceu. Exatamente um ano depois, às 3h33 da madrugada, um telefone tocou em outra cidade. Um homem atendeu. Alô? Uma voz desesperada respondeu: Por favor, não desligue. Quem é você? Meu nome é Lucas. Eu não conheço nenhum Lucas. Silêncio. Então Lucas respondeu: Eu sei. Mas ela conhece você. E naquele instante, toque, toque, toque. 3 batidas na porta. Então, se algum dia seu telefone tocar exatamente às 3h33 da madrugada, talvez seja melhor não descobrir quem está do outro lado. E se você chegou até o final, faça um favor para o Bizarro Oculto. Curta este vídeo, compartilhe e se inscreva ou siga o canal. Conheça nosso parceiro Oferta Escolhida, o grupo onde reunimos as melhores ofertas. Entrar pelo nosso link apoia o canal. O vídeo completo com todas as partes reunidas será publicado em breve. Então siga o Bizarro Oculto para não perder. Nos vemos na próxima história. Bizarro Oculto. Segredos que deveriam permanecer escondidos.